estado de São Paulo tem passado por uma turbulência, as escolas estão sendo ocupadas, os alunos, muitos manifestantes, a comunidade estão ocupando as escolas em protesto contra a reorganização das escolas do estado de São Paulo. Em outro programa, nós já conversamos sobre essa reorganização, já emiti o meu parecer, emiti a minha opinião com relação a essa reorganização e depois daquilo, eis que surgiu um grande debate sobre a questão da reorganização e as escolas estão sendo ocupadas pelo estado inteiro. Já se fala em torno de 180 escolas ocupadas contra a reorganização. A semana foi bem polêmica, nós temos aí briga na justiça, nós temos aí briga com a polícia, nós temos aí briga com o governo. E o que está acontecendo? A questão é que o governo resolveu de uma hora para outra baixar uma medida de reorganizar as escolas. Fazer escolas de ensino fundamental 1, escolas de ensino fundamental 2 e escolas de ensino médio. A grande discussão é que, primeiro, essa notícia veio de cima para baixo, pegou todo mundo de surpresa, nós ficamos sabendo pela mídia e aí vários boatos se alastraram, né? Então você tem boatos que são verdadeiros, boatos que são falsos, você tem pressão psicológica, você tem terrorismo psicológico, cada um fala o que quiser e o governo só resolveu abrir a negociação, abrir a discussão depois que isso tomou uma proporção assim gigantesca. A questão é, a questão não é a reorganização em si, tá? Não sei, eu posso estar sendo muito ingênuo, mas eu não vejo um problema na reorganização em si, mas sim nos seus objetivos. Falar que essa reorganização ela tem um objetivo pedagógico, desculpa, não existe objetivo pedagógico. O objetivo nessa reorganização ele é econômico, ponto. O governo de São Paulo alega que a reorganização se deu por conta de estudos que foi realizado em outros países e que lá funciona. Bom, de cara eu tenho uma proposta, né? Se for para você comparar Dinamarca, Coreia do Sul, Japão, se você for para comparar grandes sistemas de ensino, ou a China, como por exemplo, né? Se for para pegar a nota do PISA aí, por exemplo, e fazer uma discussão em cima disso, vamos copiar o que dá certo lá para resolver os problemas da educação. Bom, eu tenho algumas propostas. Vamos copiar também o salário dos professores, a formação inicial e a formação continuada desses professores, a qualidade da sociedade desses lugares que participam da escola, que cobram do poder público. Aliás, vamos copiar inclusive os políticos de lá, né? Diga-se de passagem, em alguns países orientais, quando eles são acusados de corrupção ou quando eles são descobertos porque cometeu alguma corrupção, eles cometem suicídio, porque isso é uma vergonha. A gente poderia copiar alguma dessas coisas também. Agora, voltando à reorganização das escolas, isso é uma medida econômica, ponto. Eu não sou contra a medida econômica, eu sou contra você fazer uma medida econômica e dizer que ela é pedagógica. Aí isso já é um outro problema. O secretário de Educação do Estado de São Paulo, Herman Vohward, deu uma entrevista fantástica, dizendo em letras garrafais: eu tenho vergonha do ensino do Estado de São Paulo. Eu compartilho da sua vergonha, meu caro secretário. Concordo, seu secretário, eu mesmo não me conformo com isso. Aliás, o seu subsecretário, o professor João Palma, ele também não concorda com isso, mas diferente do senhor, ele tomou uma postura, se afastou do governo e está fazendo o que ele sabe fazer muito bem. Diferente de quem fica defendendo um governo que só mexe do ponto de vista econômico, que não tem o mínimo de fundamentação pedagógica, e aí dá o que dá. Por que o nosso aluno não tem o direito de ter uma escola melhor? Por que a nossa sociedade não tem o direito de ter uma Secretaria da Educação que pense na educação? A princípio, o governo anunciou que seriam 94 escolas disponibilizadas, que seriam fechadas, passadas para o município, faz qualquer outra coisa com o prédio. Agora já passou para 92 porque foi determinado, foi discutido ali não fechar 2 dessas escolas. A grande questão que se coloca é que, como o próprio secretário de Educação disse em entrevista à CBN, pode ter havido um problema na comunicação. É claro que houve um problema na comunicação. A medida foi anunciada em setembro, do nada. Lembrando que
Primeiro, nós tivemos uma greve hoje, apesar de que o governo do estado fala que não teve greve nenhuma, foi meia dúzia de professores que paralisaram e tal, né? Mas enfim, ele está falando lá. Primeiro, nós tivemos uma greve de quase 6 meses que não deu em absolutamente nada, porque o governo em nenhum momento se colocou à disposição para negociar. Tá? Eu participei de perto dessa greve, muito de perto, e não houve nenhuma proposta de negociação, inclusive com questões aí levadas ao Supremo, né, ao Tribunal de Justiça, enfim. E o governo não se colocou em nenhum momento à disposição para conversar, para negociar. Sempre foi não, 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 não. Aí, em seguida, ele me coloca uma medida dessa de reorganização. Ela é econômica. Como é que a gente sabe que ela é econômica? O governo ele tem colocado medidas desesperadas para conter custos. Desde o final do ano passado, que ele cortou a verba de papelaria. O que é a verba de papelaria? É aquela verba que as escolas recebem para comprar folha de sulfite, tinta de impressora, giz, papel higiênico, tudo aquilo que é material de consumo da secretaria, material de consumo que se utiliza em sala de aula, isso foi cortado. A verba de manutenção das escolas. Muitas escolas não receberam a verba de manutenção. A verba de manutenção ela veio sair esse ano e olha lá numa quantidade muito menor do que uma escola precisa. Essa verba de papelaria esse ano ela voltou pela metade. Então você tem escolas, não raro, você tem escolas que os professores têm que se articular para imprimir prova em casa, para tirar dinheiro do seu bolso, para imprimir atividade, para levar a atividade pronta, porque na escola não tem papel, não tem toner, não tem. E aí você vem colocar para mim que essa medida não é administrativa, que essa medida não é econômica? Claro que é uma medida econômica. Ah, mas o país está passando por um período de crise. Ah, gente, me poupe, vai. E aí você tem o governo está passando por um período de crise e você tem um gasto de 9 milhões de reais com propaganda na televisão por conta da reorganização. Menos, vai. Por que isso não foi pensado antes? Por que isso não foi discutido antes? Por que isso não foi... Se isso é um projeto pensado a longo prazo, a partir de estudos, a partir de outros exemplos... Se eu sou secretário da Educação, eu começo o seguinte, lá em 2014, olha, nós estamos pensando numa reorganização para melhorar a qualidade de ensino, o que vocês acham da gente discutir, o que vocês acham da gente poder trazer a comunidade para a gente colocar, olha, nessa escola tem pouco aluno, nessa escola tem mais aluno, vamos dividir, vamos reorganizar, o ensino pode ficar melhor, pode haver outro planejamento, para ir construindo isso junto com a comunidade. Não, a medida veio de cima para baixo e aí cumpra-se. É claro que isso vai assustar, é claro que isso vai trazer uma série de debates e uma série de protestos. Agora, muita gente está querendo politizar partidariamente esse movimento, mas eu não vou entrar nessa discussão. Tá? Eu não vou entrar nessa discussão. E eu estou cansado de ver um monte de gente filiado aí ao partido do governador. Não, porque isso é culpa do outro partido, porque o sindicato dos professores... Se o governo fosse mais transparente, se o governo tivesse planejamento, isso não estaria acontecendo. Isso foi falta de planejamento, isso foi falta de organização e agora o governo está pagando por isso. A comunidade, a sociedade hoje não é a mesma comunidade de 1992. Tá? Muita coisa mudou e espero que continue mudando sim. Nós temos que cobrar sim, seja do governo municipal, do governo estadual, do governo federal, independente do partido. Eu estou pouco me lixando para partido, mas nós temos que cobrar sim, porque é o nosso dinheiro, é o meu dinheiro, é o seu dinheiro que está sendo investido de qualquer jeito, está sendo gasto de qualquer jeito. Isso é desperdício de recurso público, do meu dinheiro, do seu dinheiro. É preciso reorganizar? Sim, é preciso reorganizar toda a pasta, é preciso reorganizar todo o governo. Agora, na outra ponta, o que está acontecendo é uma baita de uma pressão psicológica. Então agora tem terrorismo de todos os lados, independente de ser partido A, B ou C, da própria comunidade, por parte do governo. Agora a discussão está para valer em todos os pontos. Os alunos dizem que está havendo repressão mesmo. Você exerce uma pressão
E aí, toda ação gera uma reação. Você exerce uma pressão coercitiva, os alunos respondem de maneira coercitiva. Olha só que interessante. Olha como funciona a coisa. Aí no último dia 17, agora, o secretário da Educação, o Hermann, ele baixou uma resolução da Secretaria da Educação, a resolução 53, dizendo que as escolas que estão ocupadas estão automaticamente em recesso. Ou seja, quando acabar essa ocupação, seja em dezembro ou seja em janeiro, eles vão repor essas aulas. Para que isso? Justamente para colocar a comunidade e os próprios professores contra o movimento estudantil. E assim, mesmo diante dessas ocupações, o setor judiciário vem negando os pedidos de reintegração de posse. O governo ele tem pedido várias vezes a reintegração de posse e o setor judiciário simplesmente está negando, está falando não tem que haver reintegração de posse alguma. No dia 26 de novembro, em Diadema, onde existem algumas escolas ocupadas, o parecer diz o seguinte, abre aspas, se enquanto vigorar a proibição das escolas da capital, o projeto de reorganização não poderá ser implementado, de modo que o cumprimento da ordem de reintegração para as escolas localizadas nesta comarca de Diadema não surtirá o efeito prático desejado pelo autor. E aí foi negado a reintegração de posse. No dia 23, a 7ª Câmara do Direito Público do Tribunal de Justiça rejeitou por unanimidade o recurso movido pelo governo do estado pedindo a reintegração de posse das unidades. O desembargador Eduardo Gouveia entendeu que não há interesse dos alunos em tomar posse dos prédios, mas sim em discutir a reorganização. É diferente de quando, por exemplo, um movimento de sem terra, um movimento de sem teto, ocupa um prédio abandonado, por exemplo. Então, eles têm como objetivo ocupar para morar, ocupar mesmo, fixar território ali. E o juiz entendeu que não é isso que os alunos querem. Os alunos estão ocupando não para fixar território ali, mas para chamar a atenção para a reorganização. E aí, ele vetou. Falou, não existe reintegração de posse. Então, na própria justiça, no próprio setor judiciário, e ele diz assim, não há o que reintegrar. A manifestação é um direito constitucional que tem que ser preservado. Isso que está no relatório do julgamento. E o problema do governo, repito, foi a falta de comunicação, que isso já vem de longo tempo e não é privilégio do governo do estado de São Paulo. O governo municipal, os governos municipais fazem isso, os governos estaduais fazem isso, o governo federal faz isso, independente de partido, raríssimas exceções que se discute com a comunidade. A maioria das políticas públicas, a maioria das determinações, elas vêm de cima para baixo e aí cumpra-se. Mas como eu disse, a sociedade de hoje não é a mesma sociedade de 10, 20 anos atrás. Muita coisa mudou e ainda vai mudar muito mais. Sobre a justiça. O que é justiça? O setor judiciário do Brasil. Para vocês terem uma ideia, a justiça se aplica não conforme a lei, mas conforme a interpretação de quem executa essa lei. Eu acabei de falar sobre a determinação da justiça que negou a reintegração de posse. Aí nós temos uma outra determinação que determina a reintegração de posse de 17 escolas no interior de São Paulo, na cidade de Sorocaba. Isso foi publicado ontem, no dia 27. Cada dia um juiz tem uma opinião diferente, uma interpretação diferente. A decisão dessa vez ela foi tomada pela Vara da Fazenda Pública, na comarca de Sorocaba. O juiz José Eduardo Marcondes Machado determinou o prazo de 24 horas para que haja a desocupação. Caso contrário, o Sindicato dos Professores, a POSP, vai ser multada em R$50 mil por dia. O juiz de Sorocaba argumenta que o direito à manifestação
protesto e reunião deverá ser exercitado pelos alunos e simpatizantes da causa em outro local. Qual seria esse outro local ao que o juiz se refere? Na casa dele? Na porta da secretaria? Não sei, mas como eu disse, não existe justiça, existe interpretação sobre a legislação. E isso é fantástico nesse país, cada um interpreta do jeito que quer. A gestão do governador Geraldo Alckmin não vai pagar em 2016 o bônus aos professores que tiveram suas escolas ocupadas pelos alunos. Já se fala em aproximadamente 180 escolas ocupadas, principalmente aquelas escolas que não fizeram o SARESP, portanto não vão ter como verificar a qualidade da educação nessas escolas, e se você não vai conseguir medir ali a qualidade da educação dessas escolas, você não vai conseguir pagar o bônus aos seus professores. Eu acho interessante que, assim, essa questão do bônus, só fazendo um parênteses, todo mundo na educação recebe bônus. Até o motorista do secretário adjunto, eles recebem bônus. Aí eu pergunto, como que eles recebem bônus, com base em quais critérios que se recebe esse bônus? Porque assim, do professor eu entendo, dos funcionários da escola eu entendo, da diretoria de ensino eu entendo. Agora, de cargos, de funções que não tem nenhuma relação com o que está diretamente ligado à sala de aula e também recebem o bônus, essa questão do bônus é uma questão que já deveria estar morta há muito tempo. Você dizer que premia as escolas que tiveram um bom desempenho como um incentivo para o professor, isso é uma tremenda numa balela. Isso é mentira. Não tem critério definido. Não, mas tem que atingir o IDESP. E o motorista, qual que é o critério dele? É quilômetros rodados? A cada quilômetros de vantagem ele ganha o bônus? É esse o critério? Desculpa. E aí, seguindo essa linha sobre essa questão do bônus, sobre esse desespero por causa do bônus, o Sindicato dos Professores, a APOESP, vai acionar a justiça por causa dessa questão do bônus. Eu vou um pouco mais além. Não tem que ter bônus, tem que ter um salário decente todo mês. É simples assim. Agora, esse ano teve greve, ninguém teve 1 centavo de aumento. E aí, no meio da greve, o governador vai e diz que pagou 1 bilhão em bônus para os professores. Se ele tem dinheiro para pagar bônus e não tem dinheiro para dar um reajuste mínimo que seja, eu acho isso meio incoerente. Aliás, muita coisa é incoerente, enfim. Agora, essa daqui é a máxima, essa daqui é muito legal. Famílias se articulam para reverter a ocupação das escolas em São Paulo. Famílias que estão se articulando, né, com os seus filhos, com a comunidade, para reverter a situação das escolas ocupadas. Escuta essa. Então, olha só que legal. Agora, os pais, alguns pais, que eu imagino que não tenham noção do que acontece dentro da escola, estão acampando estão ficando na porta da escola para impedir com que haja ocupação. O que o governo está esperando? Sair porrada na porta da escola? É isso? Não, eles estão esperando alguém se machucar ou alguém morrer para tomar alguma medida? É sério. Tipo, a Terra não para de girar, a hora não para de passar, e assim, a medida está tomada, a medida está pronta, é isso que eu vou fazer e acabou. Por que isso acontece? De novo eu vou falar, porque não houve planejamento, porque isso foi jogado de cima para baixo na goela das pessoas, e agora está se pagando um preço por isso. Agora, vai deixar, né, esse desencontro de informações, tanto de um lado quanto de outro, esse terrorismo que existe, essa pressão psicológica, tanto de um lado quanto do outro, porque os boatos eles vêm de todos os lugares. E aí o cara que está lá, ingênuo, de laranja, vai comprar uma briga, sem saber direito o que está acontecendo, vai esperar alguém se machucar para tomar alguma medida? Quer dizer, esperar alguém se machucar não, porque muita gente já se machucou. Tá lá o professor que tomou uma par de porrada de policial, porque ele estava junto com os alunos ali. E aí?
E ficou por isso mesmo. Na zona oeste da capital, a aluna Flávia Moura, de 17 anos, escreveu uma carta encaminhada à Secretaria de Educação. Sua escola Andronico de Melo foi ocupada na segunda-feira. Aí ela diz o seguinte, hoje, ao chegar na minha escola, fui informada que o prédio havia sido tomado. O grupo tirou de mim e dos meus colegas o direito a mais um dia de aula. Eu juro que eu me emocionei. Aqueles que ocuparam tiraram mais um dia do meu direito de ter aula. E quando a situação de indisciplina na sala de aula ela está num nível máximo de que os próprios alunos estão impedindo os outros alunos de assistir aula? E quando eu tenho depredação, pichação nas escolas, venda de droga, que impedem com que esses alunos tenham aula? Não posso expulsar aluno. Não pode expulsar aluno. É proibido expulsar aluno. Onde já se viu? Só porque o aluno agride os colegas, agride os professores, picha a escola, você vai expulsar o aluno? Esse daí não toma o seu direito de aprender. Quem está tomando o seu direito de aprender são os alunos que estão protestando. É isso. Quando o governo deixa os professores 92 dias em greve e você fica sem aula, aí não tem problema. Porque o governo se nega a negociar. Os professores do outro lado também exercem uma pressão, se nega a voltar para a sala de aula, aí não tem problema. Aqueles 92 dias que os professores estavam em greve, incluindo eu que estou falando aqui, não tem problema. O problema é agora que estão ocupando as escolas para cobrar uma postura do governo do estado, para cobrar um pouco mais de transparência nas medidas. Isso é o problema. Essa é a situação das escolas do estado de São Paulo. Este é o planejamento que nós temos para as escolas do estado de São Paulo. Esta é a política pública de valorização do magistério, de valorização da escola, daquele que está pensando no futuro da nação, daquele que está pensando no futuro do teu filho. Este é o planejamento, essa é a organização. Eu acho assim, fantástica. Chega de falar da reorganização, vamos mudar um pouco de assunto, porque isso já, pelo menos essa semana para mim já deu, né? Senão eu vou começar a falar o que eu não devo. Então vamos mudar de assunto. Escola cheia tem qualidade 22% menor no ensino médio. Estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta que uma redução média de 30% no tamanho da turma aumenta a proficiência dos alunos em 40%. Nas escolas que tem lotação de alunos, a média do IDESP é de 1,4, contra a média geral do estado, que é de 1,8. Claro, quanto mais alunos na sala, quanto mais heterogênea ela for, pior é. Você imagina você ter uma turma de 50 alunos para 50 minutos de aula. Primeiro que não existe 50 minutos de aula. O tempo que bate o sinal para você organizar seu material, ir para outra sala, organizar o seu material novamente, fazer a chamada para começar a dar aula, você perde aí pelo menos 15 minutos tranquilamente. Tá? Tranquilamente. Então o que você tem de aula mesmo, até você fazer a chamada, colocar a turma em ordem, começar, você tem meia horinha. Tá? Você tem meia horinha para efetivamente trabalhar ali com os alunos, isso se não for menos. Agora, você tem 50 alunos. Para meia horinha, se você sair para avistar caderno, para ler a atividade de casa, para corrigir um exercício, você tem menos de 1 minuto por aluno. Você tem quase 30 segundos por aluno. Não é uma relação direta. Menos aluno na sala de aula garante a aprendizagem do aluno. Não é só isso. Porque é óbvio que você vai falar, não, mas aí também depende do professor, depende da qualidade do material. Claro que depende, mas é o que eu estou falando, é o que eu falei no começo. São vários fatores que não são pensados, não são discutidos, não são levados em consideração. Não é a reorganização pela reorganização que vai garantir a qualidade da educação, porque não vai. Vamos colocar escolas de ensino fundamental 1 para que elas tenham mobiliário adequado, para que elas tenham... Me mostra as que já existem. Me mostra escolas do ensino médio, que são só de ensino médio, que realmente tem essa organização, que realmente tem esse mobiliário, que realmente tem uma boa sala de informática, que realmente tenha bons laboratórios. Me mostra escolas do ensino fundamental 1 do estado que tenha uma organização pedagógica diferenciada, que tenha um mobiliário menor diferenciado, que tenha um parque para as crianças, porque elas precisam no ensino fundamental 1 ainda. Cadê? Não tem.
Desde que foi feita essa primeira reorganização, lá em 1995, até hoje, que nós estamos em 2015, eu não conheço. É uma briga homérica essa questão da quantidade de alunos por sala. Se você diminui a quantidade de professores... Está aqui, ó. Né? É um estudo baseado com dados internacionais e, inclusive, utilizando os próprios dados, né, do próprio IDESP do Estado de São Paulo. Agora, sei lá, aqui tem uma pesquisa que está sendo mostrada. Tá aqui, a Fundação Getúlio Vargas, né, uma pesquisa internacional, enfim. E aí? E cadê esses estudos que embasam essas políticas públicas do Estado de São Paulo? Então vamos lá, mudando de assunto e continuando no assunto. A rede estadual de São Paulo tem 15% de escolas com sala lotada. 793 colégios têm ao menos um ciclo com média de aluno além do que prevê o governo. Vamos mudar um pouco de assunto? Vamos falar do governo federal? O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, o bigode. O Aloysio Mercadante, ele quer um limite para o direito de greve dos professores. Essa determinação, essa ideia, ele teve depois de enfrentar a crise das greves das universidades federais. Assim, ministro, vamos conversar aqui, eu e você. Enquanto as greves estavam pipocando nos governos estaduais, né, Paraná, do PSDB, São Paulo, PSDB, Rio Grande do Sul, Brasília, enquanto as greves estavam ali nos governos estaduais, estavam muito bem. Na hora que as federais resolveram entrar em greve, não, aí tem que pôr um limite. Tem que pôr um limite, porque já, né, sabe como é que é, não pode, vai abusar. Abusar de greve. Peraí, o PT tá falando que é contra a greve? Qual é a parte dos trabalhadores do PT que eu não entendi? Qual é a parte de lutar, independente de ser professor, médico, advogado, policial, né, independente do que seja, qual é a parte de lutar por um serviço público de qualidade e por mínimas condições de trabalho, que historicamente deveria ser a bandeira do PT, né, qual é a parte que ele não entendeu? Agora também vai me colocar o Aloysio Mercadante como ministro da Educação. Não tinha ninguém pior. Tirou o Renato Giannini, que é da área da educação, para colocar o Mercadante. Eu não sei o que essas pessoas, prefeito, governador, né, presidente, o que essa galera tem na cabeça para colocar esse tipo de secretário de educação, esse tipo de ministro da educação, que não entende, que não conhece, não sabe o que é educação. Bom, vamos lá, vamos falar um pouco sobre a pesquisa da OCDE. Saiu uma pesquisa da OCDE esses dias aí, e aí ela traz 3 vertentes muito importantes. Primeiro, 76% dos jovens brasileiros de 20 a 24 anos não estudam. Segundo, vários números levantados mostram por que o Brasil ainda vai mal na educação, como se fosse alguma novidade para a gente que está aqui. Nessa mesma pesquisa da OCDE, elas mostram diferentes números mostrando por que o Brasil vai mal na educação. Gastos por alunos inferiores à média da OCDE, baixa taxa de pessoas com ensino superior, expressivas diferenças salariais por gênero e escolaridade, má remuneração dos professores, falta de computadores, são alguns dos fatores divulgados pelo estudo que foi publicado agora, dia 24, que demonstram por que o Brasil ainda vai mal na área da educação. 14% da população de 25 a 64 anos tem ensino superior completo. Em 2013, apenas 14%. 76% dos jovens entre 20 e 24 anos não estão estudando. Se você pegar o levantamento que nós fizemos, né, que nós temos aí vídeo gravado, sobre as 20 metas do Plano Nacional de Educação, o que eles estão fazendo é apenas endossando essa pesquisa. Então acompanhe aí as 20 metas do Plano Nacional de Educação, que você vai entender muito bem por que a educação no Brasil não vai para frente. São 20 metas, 20 grandes problemas e a gente não vê uma movimentação séria para sanar esses problemas da educação brasileira. O que a gente vê é pataquada em cima de pataquada, como nós estamos discutindo aqui já há mais de 3 anos. Agora, outra notícia para fechar com chave de ouro para acabar essa discussão de hoje. O estudante é condenado a pagar
25 mil para o colega em que jogou fezes. Condenou um universitário a pagar 25 mil por atirar fezes em um colega de aula e ainda atingi-lo com um soco no olho. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O cara estava tendo uma discussão com o professor, uma discussão de aula, estava debatendo o assunto, aí outra pessoa foi, interferiu na discussão, eles tiveram ali uma bateção de boca, um mês depois eles brigaram no bar, o cara jogou fezes e ainda deu um soco no olho da outra pessoa. Que fantástico! E aí a gente reclama dos políticos, porque assim, que tipo de gente que elege essa galera que está no poder? É isso. Isso aconteceu em Santa Catarina, mas enfim, imbecil por imbecil tem em qualquer lugar. Esse foi o programa E Agora José dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva. Programa eagorajosé@hotmail.com. Vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Se você gostou, se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, dê sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, ela é sempre muito bem-vinda. O programa Agora José vai ao ar aos sábados, das 16 às 18 horas, pela culturaonlinebrasil.net, e no Facebook você pode acompanhar ao longo da semana as notícias da educação, e no final da semana nós estamos aqui discutindo o que aconteceu. Um beijo, um abraço, aperto de mão, espero que vocês tenham gostado, até o próximo.